Alô, alô. Boa noite. Tá certo, meu nome é Rodrigo. Eu vou apresentar aqui sobre link. Só que não é esse link aqui não. É Link Language Integrated Query. Certo? Ali tem um pedacinho de código. E agora? O meu computador está funcionando, mas ficou azul aqui. Mágico Reboot. Eu não gosto de falar muito, mas eu gosto de escrever código, então a apresentação vai ser mais... Ok. Então, o que é link que eu vou falar? É o terceiro tópico aqui. Antes disso eu tenho que explicar esses dois, vou tentar explicar bem rápido. Então, se tiver alguma dúvida no final, vocês podem perguntar. Certo, então antes de começar a falar de link, eu tenho que explicar o que é um extension method, um método de extensão. Então vamos supor aqui que eu tenho uma string. Tudo bem? Aí meu código vai imprimir ela, né? Depois eu quero converter a minha string para uppercase, eu quero todas as letras maiúsculas. Como é que eu faço isso normalmente, C#? Eu venho aqui, faço uma string up igual a str.toUpper, ou toUpper invariant, tanto faz. E depois escrevo ela. E se tudo der certo, vai imprimir minha string em letra maiúscula. Agora, e se eu quiser imprimir, ao invés de letra maiúscula, imprimir em miguxês, cada letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Aí eu tenho que criar um método, né? Que vai receber a string e vai retornar uma string em miguxês. Vamos lá. Eu apertei o botão errado. Tá aqui. Então, é bem simples, eu pego um contador, aí se eu tiver um índice par, eu coloco em letra maiúscula, se tiver um índice ímpar, eu coloco em letra minúscula e retorno a string. Certo? Ok. Então, voltei aqui. Qual que é o problema disso? Bom, primeiro eu tenho que saber o nome dessa classe, né? Aí eu tenho que colocar referência para ela e tenho que escrever string extensions, ponto, string to miguxês. E fica bem diferente desse jeito aqui, né? Que é um pouco mais claro. Agora, tem uma solução para esse problema. Eu posso fazer um método de extensão. Ele está aqui embaixo. Ok. Então, é bem simples. A assinatura aqui do método é exatamente a mesma, né? Mudando o nome. E eu coloquei esse this aqui. O que isso quer dizer é que esse método vai ser chamado em uma string. Certo? E eu só chamo a função que já tinha em cima. Ok. Aí eu posso vir aqui. Aí eu chamo autocomplete, né? Aí tem aqui, tem toUpper invariant, tem esse toMiguxês aqui, com o símbolozinho de método de extensão. Estou dando um erro. Ah, já tem o X também. Eu não testei antes de vir para cá. Tá bom, então agora eu vou mandar rodar esse programa e vai imprimir a string em letra maiúscula. Isso tudo dá certo duas vezes a letra minúscula, né? E é para notar que aqui a nomenclatura que a gente está usando é exatamente a mesma que a gente usa no método que já vem no .NET. Acho que a tela ficou meio grande. Bom, mas deu certo, né? Normal, letra maiúscula, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Ok. Agora, a segunda coisa que eu tenho que falar, antes de poder ir para link, é a expressão lambda. Certo? Quem aqui já ouviu falar de expressão lambda em outra linguagem? Bastante gente, né? Ok. Então vamos lá. O que é uma expressão lambda? É uma função, igual uma função normal de Java, igual a função que a gente acabou de criar, só que ela não tem um nome. Certo? Então, vamos supor que eu quero só fazer uma função que imprimiu lá na tela. Ela imprime o retorno de uma outra função. Isso é bem simples de fazer, né? Eu só passo uma função de argumento, isso aqui significa que é uma função que retorna uma string, e aí eu imprimo a função, chamando ela aqui.
Ok. Isso aqui vai imprimir o retorno dessa função, que é o lá. E com uma função sem nome, como é que eu posso passar uma função sem nome de argumento? Bom, eu declaro a função assim que eu estou chamando ela, né? E claro, como ela não tem nome, eu não escrevo o nome dela. O tipo dela é inferido a partir do que eu escrevo, né? Então eu só tenho essa parte do código aqui. Começa no parênteses, ó. E ao invés de colocar chaves, eu coloco esse símbolo. E coloco o retorno. Certo? Se eu quiser, eu posso fazer alguma coisa mais complicada aqui. Eu posso... eu mudei o nome depois. Pronto, eu posso vir aqui, abrir uma chaves, igual eu tinha aberto aqui em cima, e colocar o que eu quiser dentro do método. Ele vai ser executado como se fosse um método com nome, só que ele não tem nome. Certo? Então eu vou rodar. E o que ele vai fazer? Ele vai chegar nessa função, ele vai chamar essa, vai pegar o retorno e vai imprimir olá. Ele vai fazer a mesma coisa aqui, só que vai imprimir olá em letra maiúscula, né? Aliás, em miguxês. Tá, imprimiu 2 vezes olá e depois imprimiu com L maiúsculo. Ok. Ele imprimiu 2 vezes olá porque tem esses dois, né? Eu tinha esquecido. E depois em miguxês. Certo. Agora, isso ainda não é muito interessante, né? Porque a função aqui é bem simples. Quando é que fica útil mesmo usar uma expressão lambda? Bom, vamos supor então que eu tenho um array aqui e eu quero imprimir todos os elementos dele. Só que eu quero, antes de imprimir os elementos, eu quero aplicar alguma transformação neles. Certo? Por isso que também tem gente que chama de transformação lambda. Bom, eu declaro o meu array aqui, né? Bem simples, tem os números de 1 a 10. E eu tenho essa minha função que imprime um lambda sobre um array, que eu defini aqui. O que ela faz? Eu percorre todos os elementos do meu array e chama um writeLine, invocando a função que eu passei de argumento nesse elemento. Certo? E a função que eu defini aqui pega um inteiro i, ó, agora eu estou passando o argumento dessa função que não tem nome. E fica exatamente igual estava lá com os parênteses, né? Numa função normal. E esse é o retorno dela, i vezes i. Então agora vai imprimir os números de 1 a 10 ao quadrado. Ok, está aqui. 1, 4, 9. Eu posso mudar isso para o que eu quiser, né? Imprimir isso aí, por exemplo. Aí funciona. Certo. E agora, voltando aqui para cima, a gente tem link, o terceiro tópico. O que é link? Bom, um jeito simples de falar é que link é um conjunto de métodos de extensão que recebem funções lambda e operam sobre coleções, sobre tipos enumeráveis, tipos que você pode dar um for each, por exemplo. E também com bancos de dados, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Ok. E como é que a gente usa esses métodos de extensão? Bom, vocês podem ver aqui, né? Eu estou definindo esse método no meu código, então, o toMiguxês. Então ele não está... Eu tenho que saber onde que ele está colocado ainda, né? Apesar de eu não ter que escrever, eu tenho que colocar a referência para ele. E todos os métodos de link estão aqui nesse namespace, system.link. Então agora eu descomentei ele, eu posso acessar os métodos. Ok. Então, aqui eu estou fazendo um array, certo? Tem esse... E esse meu array tem várias pessoas. A pessoa tem um nome e tem unidade. Nome, unidade, nome, unidade. Ok. E é uma coleção, né? Eu posso operar sobre ela, por isso que eu escolhi isso para usar link. Ok. Como é que a gente faz tradicionalmente para encontrar se existe um Rodrigo nessa lista? Como é que eu faria em Java, por exemplo? Ou em C++, normalmente, né? Você vem aqui, coloca uma booleana que indica que não existe nenhum Rodrigo até agora. Aí você itera em cada pessoa. Se existir uma pessoa com o nome de Rodrigo, você marca existe Rodrigo como verdadeiro. E aí você sai do loop para não ficar procurando além, né? Só que é um código meio grande e que se repete muitas vezes. Direto você está escrevendo alguma coisa e tem que encontrar se existe alguém em uma lista, ou aplicar alguma transformação em uma lista, selecionar alguém de uma lista. Ok. Como é que a gente faz isso com link, né? Bom, primeiro vamos só ver se funciona. Bom, verdadeiro, né? Tem um Rodrigo na minha lista. E como é que isso funciona com link? Eu só venho aqui, escrevo o nome do meu array, que é pessoas, e pergunto, algum, né? Existe alguma pessoa? E o que eu estou perguntando algum é o que está aqui dentro. Existe alguma pessoa, tal que,
pessoa.nome é Rodrigo. É só isso o código. E agora, na hora que eu rodar, vai imprimir tudo duas vezes, né? O de cima e esse aqui. Então fica bem mais simples, né? E agora, se eu quiser encontrar quem tem 20 anos? É só dar um E, né? É bem legível. Pessoas aonde, né, a pessoa possui uma idade de 20 anos. E lembrando, né, isso aqui é um método de extensão, vocês podem... Está lá escrito em parênteses, extension. E aqui é a função lambda, né? Isso é o que eu recebo de argumento para a minha função, e aqui é a função que eu estou aplicando. E ela retorna verdadeiro se a pessoa tiver 20 anos. Ok? Acho que eu esqueci de imprimir. Isso. Tá, esse método era aqui, vai me retornar uma outra lista, né? O tipo dela é meio feio, mas aí esse var já infere o tipo para mim, então não preciso ficar me preocupando com isso. Para cada pessoa nessa lista nova, eu vou imprimir o nome dela. Aliás, imprimir ela, né? Então, ó, quem tem 20 anos? Rodrigo e Paulo. Funcionou. Agora, talvez alguns aqui já tenham percebido que é bem parecido com a linguagem de SQL, SQL, né? Tem um N, tem um E. Bom, então por que a gente não coloca isso direto na linguagem? Dessa forma. Fica bem parecido com um query que você faz com o servidor, né, no banco de dados. Para cada pessoa em pessoas, aonde a pessoa tem uma idade de 20 anos, você seleciona essa pessoa. E agora eu posso iterar em pessoas de 20 anos de novo, e vai dar a mesma saída, né? Repetida. Pronto, funcionou. Rodrigo e Paulo, né? Tá certo. E agora, por que isso é tão interessante? Bom, primeiro, você pode ver que o código fica muito mais simples, né? Eu não tenho que ficar fazendo interação em todo lugar agora. E também você tem vários operadores. Você pode vir aqui e dar uma olhada que tem muitas opções, né? Todas elas já estão prontas. Você pode implementar as suas também se quiser, só um método de extensão. Ok. E tem mais uma coisa interessante aqui. Imagina que você tem um arquivo XML e você quer selecionar campos dele. Eu não sei se esse é o nome, mas você quer selecionar coisas nele. Ou então você tem um banco de dados e quer selecionar coisas. Você tem um array aqui e quer selecionar coisas nele, né? Em uma linguagem como Java, que não tem isso por padrão, ou C++ ou qualquer coisa, você vai ter que cuidar de muitas coisas toda vez que você vai fazer isso, né? Vai ter que acessar o banco de dados, aí você vai ter que dar um jeito de pegar um array que faz sentido para você, dar um cache talvez, de serializar, etc. E executar um loop desses, né? Agora, com link, existem vários frameworks já que estão publicados, eu tenho alguns aqui. Esses aqui já vem no .NET, por exemplo. Link to SQL. Você pode fazer um query no banco de dados em SQL e é simples assim. Você só abre o banco de dados, né? E joga um link aqui que funciona. Ou então, se você quiser um arquivo XML, mesma coisa. Tem um arquivo aqui, né? Abre ele, faz um query desse jeito. E se você quiser fazer uma busca no Google e ver os resultados? Bom, tem esse projeto Link to Google aqui. E se você quiser procurar coisas no Facebook de uma pessoa? Bom, estou com medo de parar de funcionar de novo. Acho que não vai dar para ler o código. Bom, enfim, você pode também usar uma framework que foi feita, e aí você vem aqui. Banco de dados é um novo Facebook Data Context e joga o seu query no link. Então fica tudo unificado e fica bem fácil de ler, né? É isso. Trinta segundos para fazer uma pergunta. Faz uma pergunta, Rony. Rony, ainda não tem 23. Meu mouse não estava funcionando, mas agora está funcionando. Aí eu estava achando que era eu. Se você não der include no system.link, você consegue ter acesso àquela sintaxe do from, daquela sintaxe SQL-like? Eu nunca tentei, mas eu acho que pode. Porque você pode definir os seus próprios métodos. Se eles tiverem o nome e assinatura daqueles métodos de link que você tem aquela sintaxe, você pode usar eles com aquela sintaxe. Funciona. Bom,